Você é uma pessoa frustrada? Você costuma se frustrar com muita facilidade? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, sobre a frustração. Como a gente lida com esse sentimento tão corriqueiro no nosso dia a dia? Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa parar para pensar é: por que eu estou me frustrando? Será que realmente eu esperei uma coisa e eu fui enganada em relação a isso? Ou será que eu criei uma expectativa muito elevada? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu pedi para o tarô me dar uma carta para a gente refletir mais sobre a frustração. E, para minha surpresa, a carta que saiu foi a carta da estrela. E eu fiquei pensando, por que essa carta caiu? Bom, a estrela geralmente é aquela que traz pra gente inspiração, que traz intuição, que traz esperança, que traz um guia, que traz algo que iluminando, é algo que tá ali positivo. Geralmente a gente encara a estrela como algo positivo. Porém, quando a gente encara o lado negativo, o lado sombra dessa carta, entra a frustração, que mostra que às vezes a gente está esperando demais dos outros, esperando demais das coisas, de uma forma irrealista. A gente está sonhando com algo que não é possível acontecer. Porque até mesmo na magia, as coisas elas só acontecem quando há meios para que isso aconteça. Então, parando para pensar nessa carta no seu lado negativo, é isso. É a gente colocar energia em algo que não tem como funcionar, é a gente pensar, criar expectativas sobre uma coisa que não é exatamente daquele jeito, principalmente em relação às pessoas, porque eu não posso colocar a minha expectativa numa pessoa porque ela é única, ela tem o jeito dela, ela tem as intenções dela, as experiências dela, os desejos dela, e eu não posso controlar como ela vai reagir. E muitas vezes a gente tem aquela coisa assim da gente querer fazer pelo outro que gostaria que o outro fizesse pela gente. Mas isso causa frustração, porque não é porque você fez isso pelaquela pessoa que ela vai se sentir na obrigação de fazer a mesma coisa por você, porque as pessoas são diferentes. Então, o que causa frustração é você fazer algo esperando uma retribuição. Ou você faz porque você quer fazer, ou você faz porque é pra você, ou não espere algo que não tá no seu controle. Eu acho que é essa a questão. É a gente não pode esperar algo que não é a gente que controla, porque a natureza ela é cíclica, ela tem as próprias vontades, ela acontece como tem que acontecer. Pode ser verão, mas se de repente a natureza decidir que precisa de uma chuva e de uma frente fria, ela vai fazer isso e não está no nosso controle. Então, uma forma da gente lidar melhor com a frustração é justamente tentar ser um pouco mais realista. Isso não quer dizer que a gente não possa sonhar, que a gente não possa imaginar como algo vai acontecer, até porque na magia a imaginação também é muito importante. Você precisa idealizar, você precisa imaginar, criar um cenário na sua cabeça como se aquilo já fosse concretizado. Isso realmente é importante, mas até para isso você precisa de um realismo. Então, um conselho hoje é para a gente ser um pouquinho mais realista em relação às pessoas, ser um pouco mais realista em relação a como as coisas acontecem ao nosso redor. A gente pode imaginar, querer um emprego melhor, a gente pode imaginar um relacionamento melhor, a gente pode imaginar qualquer coisa melhor, mas sempre de um modo positivo, entendendo que tem coisas que não é a gente que controla, entendendo que tem coisas que muitas vezes elas precisam acontecer de um jeito diferente para a gente aprender alguma coisa, para a gente entender alguma coisa, e principalmente, se você faz algo esperando algo em troca, não faça. Faça algo por você, faça algo porque você quer fazer. Porque senão você vai começar a se frustrar achando que ninguém faz nada por você, quando muitas vezes as pessoas estão fazendo aquilo que está no alcance delas. E que essa falta de realização, essa falta de se sentir que está sendo retribuído, muitas vezes é só porque você está imaginando uma coisa muito além do que realmente deve ser.